Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de extensão em bioética. Eu sou o Padre Luiz Carlos, do Provida de Anápolis. A bibliografia básica é essa aqui que vocês estão vendo. Primeiro, a Sagrada Escritura, né? Aqui eu tenho a Bíblia de Jerusalém. Vocês costumam trazer a Bíblia Ave Maria, pode ser a Bíblia da CNBB. Depois, o Catecismo da Igreja Católica. Aqui está o Catecismo. Esse vocês têm que adquirir inevitavelmente, porque nós vamos usar muito. É uma fonte de referência constante. Depois, alguns documentos que são essenciais. Antes de falar deles, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele é importante, mas não é imprescindível. Ele é um resumo do Catecismo em perguntas e respostas, didaticamente. Os documentos são, em primeiro lugar, a encíclica Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, esta aqui, que você costuma comprar nas lojas sob este título, A Regulação da Natalidade, Humanae Vitae, sobre a transmissão da vida humana. Depois, uma encíclica de São João Paulo II, que é a Veritatis Splendor, traduzida como o esplendor da verdade. Esta encíclica, ela fala da moral de um modo geral. E ela é considerada a carta magna da moral católica. Talvez a obra mais importante já publicada por São João Paulo II. É importante dizer isso porque ela já fez 25 anos e não tem recebido o valor que merece. Nós precisamos comprar e estudar esta encíclica. Veritatis Splendor, 1993. Depois, uma outra encíclica também do Papa São João Paulo II, que é a Evangelium Vitae, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, em particular sobre o aborto e a eutanásia. Uma encíclica imprescindível para quem faz bioética, porque ela trata desses assuntos de maneira muito, muito profunda. Bem, agora nós temos algumas instruções que não são do Papa, mas da Congregação para a Doutrina da Fé, imediatamente subordinada ao Santo Padre. Uma delas é a instrução Donum Vitae, dom da vida. Esta instrução, é bom vocês prestarem atenção, vocês não vão encontrar com esse nome. Chega numa livraria, eu quero a Donum Vitae. Eles vão olhar para vocês com o rosto estranho e não vão saber o que é. Porque geralmente ela é apresentada com este nome que vocês estão vendo aqui. Sobre o respeito à vida humana nascente e à dignidade da procriação. É o tema dela. E não aparece a palavra Donum Vitae na capa. Então tomem cuidado, mas essa encíclica existe. Esta instrução existe, não é uma encíclica. Então, essa instrução, que é muito, muito importante, nós não podemos deixar de ter. Se nós não conseguimos comprar por algum motivo, vamos ter que xerocá-la, imprimi-la, ou então acessá-la online na página da Santa Sé.
mas não podemos deixar de estudá-la de maneira nenhuma, tá? E uma outra, mais recente, que é uma atualização da Donum Vitae, ela é de 2008, também da Congregação para a Doutrina da Fé, e que em português ela foi publicada pela CNBB, essa aqui. Ela é uma atualização da Donum Vitae. A Donum Vitae fala sobre experimentação com embriões, técnicas de procriação artificial. A Dignitas Personae acrescenta algumas coisas, por exemplo, a clonagem humana, algumas técnicas que não foram abordadas na Donum Vitae, como a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. A gente vai ter que estudar tudo, tanto a Donum Vitae como a Dignitas Personae, que veio para atualizá-la. Bem, na internet, vocês vão ter que sempre acessá-la. Vocês vão encontrar as apostilas de bioética que serão usadas aqui e também outros materiais nesta página, providaanapolis.org.br. Aparece esta página aqui de entrada, tá bem? Aí vocês vêm aqui na esquerda em apostilas de bioética, dão um clique, plim! Quando vocês clicarem aqui, o que acontece? Essa página sobe, oi! E quando ela sobe, aparece esta aqui, apostila de bioética. Aí à direita aparece a bibliografia básica, bioética 1, bioética 2, bioética 3, 4 e 5, são 5 apostilas para vocês abrirem em formato PDF. E aqui abaixo, vários outros materiais que serão usados durante o curso, tá? Então, usem bastante desta fonte. Há também na internet uma fonte muito importante, que é a página da Santa Sé. Esta aqui, www.vatican.va. Você clica nessa página e seleciona o idioma português. Vamos supor que nesta página você queira uma encíclica. Qual encíclica que eu quero? Eu quero a Humanae Vitae, do Papa Paulo VI. Então você clica em Paulo VI, depois aparece vários dados sobre esse Papa, aí lá aparecem vários outros links, você clica em encíclicas, aí lá estará a Humanae Vitae, entre outras que ele escreveu. Aí você pode ler online. Se você quer, por exemplo, a Donum Vitae e a Dignitas Personae, que são documentos da Congregação para a Doutrina da Fé, você vai nesta mesma página, seleciona o português, clica em Cúria Romana, clica em Congregação para a Doutrina da Fé, que é um dicastério, um departamento da Cúria Romana, clica em Documentos, Lista Completa, e da lista completa você seleciona a Donum Vitae e a Dignitas Personae, tá bom? Está tudo aí de maneira esquematizada, certo? Bem, é hora de falarmos do conteúdo propriamente dito, né? Sobre a bioética. O que é a bioética? A bioética é uma ciência que cuida das questões relativas à vida e à saúde do ponto de vista normativo, ou seja, o que eu devo fazer, não apenas aquilo que se faz ou que se costuma fazer, mas qual é o meu dever. A bioética, ela recebeu esse nome em 1970. Em 1970, Van Potter escreveu um livro que ficou famoso, Bioética, uma ponte para o futuro. Van Potter era um oncólogo, ele se dedicava ao tratamento de câncer. E este ensaio, Bioética, uma ponte para o futuro, ele era o desejo dele de que nós criássemos uma disciplina que fosse uma sabedoria prática. Dirigida à sobrevivência do planeta, uma ciência para a sobrevivência.
E a regra da moralidade dele é bastante simples ou simplista. É o favorecimento da comunidade biótica. O que é bom? É aquilo que favorece a biosfera, os seres vivos no planeta. Aquilo que não favorece é mal. É um critério tão vago que ele diz tudo e nada ao mesmo tempo. Esse autor, por exemplo, era favorável ao aborto. E ele não via no aborto uma ameaça ao principal membro da comunidade biótica, que é o homem. Então, a bioética, tal como foi criada por Van Potter no ano 1970, que é considerado por muitos o ano do nascimento da bioética, na verdade, ela seria melhor chamada de um ecologismo. É uma doutrina ou uma ideologia que pretende fazer do planeta e da vida no planeta o fim último da nossa existência. E assim, vamos cuidar do planeta, tudo pelo planeta, nada sem o planeta, sempre a favor do planeta. Mas, embora ele tenha cunhado esse termo aqui, esse termo rapidamente mudou de ideia, de significado no seu uso e mudou para melhor. Os que usaram a palavra bioética não usaram mais no significado de Van Potter. Usaram no significado de uma ética médica. Ou seja, como é que eu devo proceder numa situação em que tenho que cuidar de um doente, em que devo fazer um transplante de órgão, em que devo aplicar um medicamento que cura, mas também que causa efeitos colaterais, em que devo cuidar de uma mulher grávida, mas aquilo que eu faço para curar a mãe pode afetar a criança. Então, a bioética passou a ter este sentido aqui. E é o sentido que nós vamos usar neste curso, tá? Mas por que ela é considerada uma ciência nova? As questões éticas são novas, são tão antigas quanto a humanidade. Mas o que ela tem de novo? O que tem de novo são os problemas que são novos. Na antiguidade não havia transplantes. É verdade que o profeta Ezequiel, no capítulo 36, fala que Deus vai arrancar do peito do seu povo o coração de pedra e colocar nele um coração de carne. Mas fora isso, o transplante de coração ocorreu no final dos anos 60. E quando houve transplante de coração, a questão é, isto é ético ou é antiético? Você pode pegar o coração de uma pessoa e transplantar para outra? Ah, padre, pode, se a outra já estiver morta. Mas como é que você tira o coração de uma pessoa morta? Morta é o quê? É aquela que já parou de respirar e de ter o coração batendo? Ou será que existe um outro tipo de critério de morte, que seria a cessação total e irreversível da atividade encefálica? Pode-se criar um novo critério de certificação de morte? Aí surge uma nova questão bioética. É possível ou não é? Quando você enfrenta um problema novo, como é os pacientes que ficam durante muito tempo sob máquinas de respiração artificial. Isso não existia antigamente. O que é que nós podemos fazer com eles? É lícito você desligar os aparelhos? É lícito você aplicar um veneno na veia para que ele morra tranquilamente? Essas questõezinhas a bioética trata. E agora, como na modernidade houve a manipulação de embriões humanos, a procriação in vitro
Aí, o encontro de 2 gametas fora do organismo materno, vem a pergunta: isso é ético ou é antiético? O que fazia com os animais nas técnicas conhecidas como zootecnia, que era a procriação por meio do sêmen do macho injetado na fêmea, você pode fazer isso com o ser humano também? Será que isto é ético? Você pode dizer que isso é uma técnica de tratamento de fertilidade? Então, todas essas questõezinhas assim foram levantadas e teve que haver uma ciência para dizer o que é certo e o que é errado. Clonagem. Clonar animais está certo? E clonar pessoas? Ninguém conseguiu, mas se conseguisse, é ético tentar clonar alguém? E se você conseguisse clonar alguém, esse alguém mereceria respeito ou seria um objeto para a extração de células-tronco? Tudo isso é questão da bioética. Hoje, se você não estuda bioética, as pessoas vão fazer essas perguntas para você e você ou não responde, ou então você responde de qualquer coisa. Antes de estudar bioética, eu não sabia muita coisa. Mas depois que eu aprendi que eu não sabia muita coisa que não sabia que não sabia. A consciência da minha ignorância cresceu conforme eu fui estudando. Então, nesse curso, algumas coisas vocês já sabem, outras vocês vão aprender, e outras vocês não sabem que não sabem. Ué, padre, eu pensei que era assim, mas é diferente, né? E esse susto que eu tive, espero que vocês tenham também, porque esse susto nos faz crescer, tá? Então, esta é uma introduçãozinha sobre a bioética. Mas se a bioética se divide em bio e ética, se ela é uma ética da vida, vamos começar perguntando o que é a vida e depois o que é a ética e fazer a junção dos dois. A vida é a capacidade de ação imanente ou movimento imanente, segundo a definição clássica. Os entes vivos, ao contrário dos brutos, eles são a causa e o fim da sua própria ação. A ação de um ente vivo não transita para outro, mas ela permanece nele. As operações de um ente vivo, como a nutrição, o crescimento, a reprodução, que são próprias da vida vegetativa. A locomoção e a sensação, que já são da vida sensitiva. A intelecção e a volição, que já são da vida racional, tendem a aperfeiçoar o próprio sujeito. Por isso costuma-se dizer que a vida é um movimento imanente autoaperfeiçoante. Movimento imanente autoaperfeiçoante. É próprio dos entes vivos. Primeiro, a individualidade. O que é um indivíduo? O indivíduo é aquilo que é indiviso em si e dividido dos outros. Por que o ente vivo é indiviso em si? Porque ele tem uma unidade intrínseca. As suas partes, nós temos partes porque somos vivos, mas são partes coordenadas entre si, de modo que ele não pode ser dividido sem perecer. Se você dividir um cachorro, ele, como cachorro, deixa de existir, ele perece. Ele tem uma unidade intrínseca, ele é indiviso, mas ele também é dividido dos outros. Por quê? Porque ele se conserva separado do meio ambiente com o qual interage, trocando matéria e energia. O cachorro está aqui, o meio ambiente está fora. E ele faz trocas de matéria e energia, tá? Então, assim são os entes vivos. Eles são indivíduos. Mas os entes vivos têm uma segunda propriedade, que é o autocontrole. O ente vivo controla a si mesmo e tende a manter-se estável diante das mudanças do ambiente. Um cachorro aqui no Brasil, ele deve ter a temperatura de 36 graus e meio. Se você transportá-lo até a Groenlândia, próxima ao Polo Norte,
a temperatura vai ser 36 graus e meio. Mas como? Eu coloquei no lugar mais frio, porque a temperatura conservou? Porque o organismo tem mecanismos de compensação, de autocontrole. Essa tendência à estabilidade é chamada de homeostase. Só os organismos vivos é que fazem isso. Os entes brutos não fazem, eles se adaptam, eles mudam de acordo com o ambiente que muda, mas eles não se conservam sempre os mesmos. A água aqui vai ter a temperatura daqui. A água no Polo Norte vai ter a temperatura bem mais baixa, vai se congelar. Mas um animal não. Um animal ele consegue manter a mesma temperatura queimando mais glicose, aumentando o seu metabolismo. Tudo isso um ente vivo faz. A excitabilidade. Um ente vivo reage aos estímulos do ambiente. Que tipo de estímulo? De diversas naturezas e origens. Choques mecânicos, né? Um empurrão, um cutucão, calor, luz, som, eletricidade e até mesmo a concentração de substâncias químicas, tudo isso faz o ente vivo reagir. A tendência evolutiva. Enquanto os entes brutos, como por exemplo esta mesa ou esta madeira da cadeira, tendem a se corromper com o tempo, os entes vivos, eles contrariam esta tendência e tendem a evoluir mediante a nutrição e o crescimento. Nutrição e crescimento, nós já vimos aqui, são duas operações básicas próprias da vida vegetativa. Eles se desenvolvem sem perder a própria identidade. O zigoto, o embrião, o feto, o recém-nascido, o adolescente, o adulto são um único e idêntico sujeito humano em diferentes graus de perfeição. Portanto, individualidade, autocontrole, excitabilidade, tendência evolutiva. Autorreprodutividade. Um ente vivo tem a capacidade de produzir um outro ente vivo da mesma espécie. Filho de peixe, peixinho é. Um peixe não gera um macaco. Nem uma girafa gera um elefante. O que é que a coruja tem que nenhum outro animal tem? Corujinhas. Só a coruja tem corujinhas, mas ninguém. A coruja gera um animal, um outro indivíduo da mesma espécie, tá? Quando ocorre a geração, os caracteres tendem a se transmitir. É a hereditariedade de caracteres. Os entes vivos transmitem as informações dos seus caracteres aos descendentes. Tais informações estão codificadas em unidades denominadas genes, contidas em filamentos do ácido desoxirribonucleico, o DNA. O DNA é uma estrutura em forma de hélice, assim. Esta estrutura tem a propriedade de poder se duplicar, então nós formamos uma hélice dupla. E cada uma das regiões do DNA que tem a capacidade de codificar uma proteína é chamada de gene. Um gene, através do RNA mensageiro, envia o seu sinal a um elemento da célula chamado ribossoma, e o ribossoma codifica, então, uma proteína. Tá? Um gene, uma proteína. Então, de acordo com a sequência das bases do DNA, você consegue sintetizar a proteína que você quiser. E assim você sintetiza os diversos órgãos do nosso corpo, os diversos tecidos, os diversos aparelhos e sistemas. Tudo codificado aqui. Os cromossomas, eles têm dentro de si os filamentos de DNA
com os genes, que contêm as informações para a síntese de proteínas. E essas informações podem ser transmitidas aos descendentes. Esta hereditariedade de caracteres é própria dos entes vivos, tá? A transmissão aos descendentes se dá não pelas células do corpo, as células somáticas, mas pelas células germinativas, que são, respectivamente, o óvulo e o espermatozoide. E a origem de tais células não se dá pela divisão comum, conhecida como mitose, mas por uma divisão especial chamada meiose. Bem, vamos agora à sétima característica dos seres vivos, que é o metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas e físicas que ocorrem no interior do organismo e sob o controle do organismo. O metabolismo divide-se em duas fases, o anabolismo e o catabolismo. Nós poderíamos dividir assim, portanto. Metabolismo tem a sua fase construtiva, que é o anabolismo, e a sua fase destrutiva, que é o catabolismo. O anabolismo é a síntese de substâncias próprias e específicas para o organismo crescer, manter-se ou regenerar-se em caso de uma lesão. O catabolismo, ao contrário, é a decomposição e a eliminação de substâncias incorporadas. É a fase destrutiva. Isso tudo ocorre sob o controle do organismo. Só os entes vivos têm metabolismo. Por fim, a mortalidade. Que triste, mas os entes vivos morrem. Os entes vivos, e somente eles, são capazes de morrer. O que é a morte? A morte é a cessação do metabolismo, né? A perda do autocontrole e a perda da individualidade. Depois da morte, o ente vivo como tal desaparece, porque ele deixa de ser um indivíduo. Bem, mas para que haja vida, é necessário um princípio de vida. Esse princípio de vida é conhecido pelo nome de alma. É um princípio que unifica e integra o organismo e dá vida. A alma é a causa do corpo em 3 sentidos. A causa formal, porque ela é que dá forma ao corpo. Causa eficiente, porque ela move o corpo. E causa final, porque o corpo tem a alma por fim. Mas vamos adiante. Há 3 níveis de vida que correspondem a 3 espécies de alma. A vida vegetativa, cuja atividade restringe-se à nutrição, ao crescimento e à reprodução, é própria dos vegetais. A vida sensitiva, que acrescenta essas 3 aqui, atividades, a sensibilidade e a locomoção, é própria dos animais. Os animais também se nutrem, também crescem e também se reproduzem, mas além disso, eles se locomovem e sentem. A vida intelectiva acrescenta a inteligência e a vontade às atividades vegetativas e sensitivas. É exclusiva da espécie humana. Então, ela tem uma alma intelectiva ou racional. E esta alma, prestem atenção, ao contrário da alma dos vegetais e da alma dos animais, ela é intrinsecamente independente da matéria. E por isso, ela sobrevive após a dissolução da matéria. Por sua natureza espiritual, ela ultrapassa aquilo que a matéria pode fazer por si mesma. Mas isso tem que ser demonstrado. E é uma demonstração filosófica,
que concorda com a revelação teológica, tá bom? No homem, o exercício da inteligência e da vontade requer a presença de uma alma de natureza espiritual, uma vez que tais operações ultrapassam o nível da matéria. Pela inteligência intus legere, ler dentro, o homem formula conceitos universais a partir de dados singulares trazidos pelos sentidos. Ao ver João, Pedro e José, eu entendo homem. Ao ver um carvalho, um pinheiro e um eucalipto, eu entendo árvore. Eu entendo. De elementos singulares eu abstraio algo universal. É fácil demonstrar que a inteligência artificial não existe. De que meio dispõe um programador para fazer com que um computador reconheça que uma palavra de um texto é um adjetivo? Só há um jeito: criar um conjunto de adjetivos e informar ao computador. Toda vez que aparecer no texto uma palavra daquele conjunto, ele vai reconhecer, isto é um adjetivo. E se aparecer uma outra que você não ensinou para ele, ele não sabe e não é capaz de adivinhar, porque ele não entende o que é um adjetivo. Ele tem ali a coleção, mas ele não sabe a essência do que ele está guardando. É um conjunto qualquer. Você coloca vários adjetivos, vamos usar uma lista: bonito, opa, assim não. Bonito, alto, agradável, grande, rápido, malvado, feroz. Se você explica isso para uma criança e depois apresenta uma outra palavra diferente dessas aqui, por exemplo, taciturno. O que é taciturno? Taciturno é uma pessoa assim meio calada. A criança que não sabia o que era taciturno entende que isso é um adjetivo. Porque a criança é inteligente. Ela lê dentro. Mas isso transcende a capacidade da pura matéria. Bem, há pessoas que não entendem isso que eu falei. A senhora Karina, quando eu falei pessoas, o que foi que a senhora entendeu? A senhora entendeu uma pessoa branca ou preta? Um homem ou uma mulher? Uma pessoa grande ou pequena? A senhora imaginou uma pessoa em geral? A gente só consegue entender pessoa em geral porque a gente não é só matéria. A gente é mais do que isso. A gente é também espírito. Porque se você fosse só matéria, você não passaria das singularidades. Quando você, a partir de elementos singulares, você abstrai o universal, um conceito universal, você penetra na essência da coisa. Isso só o espírito é capaz de fazer. E isto é um privilégio da espécie humana. Os macacos, que são tão sabidos, mas não são inteligentes, não fazem isso. Aqui está um exemplo tirado da psicologia experimental. Enquanto a inteligência humana, depois de ver diversos objetos belos, uma flor, uma paisagem, um animal, uma escultura, ela se liberta, se emancipa dos elementos extrínsecos e concretos e formula e apreende a definição de beleza, a inteligência humana faz isso, os animais não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer uma noção universal de justiça, de injustiça, de bondade. Ponha-se um macaco diante de várias vasilhas fechadas. Vamos desenhar as vasilhas aqui? Mas para desenhar vou ter que apagar o que eu já escrevi, né? Posso apagar? Dá licença. Vamos desenhar um macaco diante de várias vasilhas fechadas. Vamos colocar aqui uma vasilha, uma outra vasilha, uma outra vasilha, uma outra vasilha, uma outra vasilha. E você coloca o alimento na primeira vasilha, aqui. O animal, posto diante de tal série de vasilhas, não sabe onde encontrar a sua ração. Então o operador abre
a primeira vasilha e mostra: senhor macaco, o seu alimento está aqui, né? Aí o animal se serve do alimento. No segundo dia, o operador coloca o alimento na segunda vasilha. O animal, então, lembrando o que aconteceu no dia anterior, ele vai procurar na primeira. No terceiro ensaio, o operador coloca na terceira vasilha. O animal, lembrando do que aconteceu no dia anterior, vai procurar na segunda. E por mais que o operador repita o ensaio, colocando agora na quarta, o macaco não é capaz de dar um insight e dizer: agora eu já sei, eu vou procurar na vasilha que está depois da que eu vi ontem. Não, ele sempre fica preso à sua memória sensitiva, concreta e que não tem nada de universal. Ele não consegue abstrair a lei, a de ontem mais um. Né? Uma inteligência faz, mas o macaco não faz. Mas se você fizer isso com uma criança, depois de 4 ou 5 experiências, a criança já percebe o que ela tem que fazer. Eu tenho que sempre pegar a vasilha do dia anterior, mais uma. É a seguinte: destes ensaios se conclui que o animal, por mais semelhante que seja ao homem, jamais se desembaraça da percepção do concreto, material. Ele percebe o primeiro, o segundo, o terceiro objetos postos à sua frente, mas é incapaz de perceber a proporção que há entre esses objetos. Ora, porque o homem não apenas conhece o objeto, mas conhece que conhece, ou seja, ele conhece o próprio conhecimento, o homem é não apenas ciente, mas é consciente. Olha que coisa bonita. Aqui estou eu. Aqui está o objeto que eu conheço. Entre mim e o objeto, evidentemente, há o conhecimento, tá? Eu conheço o objeto. Mas não apenas eu conheço o objeto. Eu conheço o ato de conhecer. Olha que coisa bonita. Eu conheço o que eu conheço. Ora, conhecer que você está conhecendo, conhecer o próprio ato de conhecer, e depois, eu conheço que quem está conhecendo sou eu. Um sujeito cognoscente e consciente. Isso transcende a possibilidade da matéria. A matéria não age sobre si própria. Não age. Um corpo não age sobre si mesmo. Você pode fazer uma mão agir, bater na outra, uma perna na outra, mas a mão não bate nela própria. Só uma parte em outra parte. Agora, quando você age sobre si mesmo, aquilo que você está agindo não é material. Se você consegue conhecer o ato de conhecer, e se você consegue conhecer a si mesmo, é porque o seu conhecimento não é material, é um conhecimento imaterial. É porque você mesmo tem um princípio que transcende a matéria, que é um princípio espiritual, certo? É porque você tem uma alma diferente da alma vegetativa e sensitiva, que são intrinsecamente dependentes da matéria, mas você tem uma alma que não depende da matéria para existir, embora possa depender da matéria para operar. Ora, além de você ter uma autoconsciência, um conhecimento de si que os animais não têm, você tem também a faculdade de perseguir o objeto conhecido por meio da vontade. A vontade é a faculdade de perseguir o objeto conhecido pela razão. Mas a vontade é livre. Ela pode escolher um entre diversos bens que lhe são propostos. A liberdade e a autodeterminação fazem com que o homem seja pai dos seus atos e que ele responda por eles. E esses atos são chamados atos humanos, que é objeto da ética e também da bioética. Vamos falar muito sobre eles, porque é importante saber quando um ato é humano, porque só os atos humanos é que têm moralidade. A presença de uma alma espiritual irredutível à matéria, tá?
dá ao homem uma dignidade especial. O homem transcende todos os entes criados, minerais, vegetais e animais racionais. Ele tem um corpo, mas é mais do que um corpo. Ele está sujeito à morte, mas sua alma subsiste após a desintegração da matéria. A alma racional só depende da matéria extrinsecamente. Ela depende para abstrair a essência dos entes materiais. O intelecto, que é uma faculdade da nossa alma, precisa de uma imagem ou fantasma, que é apresentada pela imaginação. A imaginação é corpórea. A imaginação é um dos sentidos internos, que tem como sede o nosso cérebro. A imaginação oferece ao intelecto esses dados, né? Dados singulares, materiais, e o intelecto, a partir desses dados, abstrai e formula um conceito universal, uma ideia, cujo conteúdo é a essência daquilo que você aprendeu, ou algo de essencial. O conhecimento intelectual penetra na essência. E o que é o fantasma? O que é essa imagem? Ela é, para o intelecto, aquilo que a cor é para a vista. Ela é um objeto. Num lugar escuro, a sua vista existe? Existe, mas ela fica incapaz de operar, por falta do objeto, não falta luz. Mas ela existe. Só você colocar a luz, ela passa a operar. Assim também a alma, e com ela o intelecto, que é uma faculdade da alma. Sem o fantasma, sem a imagem que lhe é fornecida pela imaginação, ela não consegue abstrair, não consegue operar. Mas por falta do objeto. Existe, mas fica inoperante. Então a alma depende da matéria apenas extrinsecamente para operar, não para existir, tá? Isso é muito importante, tá certo? A intelecção em si mesma, é uma operação que não se serve de nenhum órgão. É bom saber disso. Você não pode dizer que a inteligência está dentro do cérebro. Não. Você não tem um órgão para localizar a sua vontade. A vontade está no coração. Não é. Inteligência e vontade estão na alma. E a alma não tem espaço, não tem quantidade. Não, a alma está toda no corpo e está toda em cada parte do corpo. A intelecção é intrinsecamente independente da matéria. Ora, se o ato é imaterial, a faculdade que produz esse ato, o intelecto, também é imaterial. E a alma que tem esta faculdade, ela também tem que ser imaterial. Por ser imaterial, segue-se que ela não é produzida pela matéria. A alma dos filhos não vem a partir dos pais, mas ela é criada por Deus no momento da concepção. Muito importante. Segundo, esta alma, após a morte, permanece. Ela é imortal. Ela tem origem por criação direta de Deus e ela subsiste após a dissolução do corpo. Certo? Isso são verdades filosóficas, mas que estão de acordo com os dados da teologia.